Galera da Química, amantes do conhecimento, muito bem-vindo para mais uma sequência de videoaulas. Nesta ocasião nós vamos revisar e aprender uma série de conhecimentos químicos focados nesta substância hidroxicloroquina. Enquanto o mundo para em virtude do coronavírus ou Covid-19, nós continuaremos navegando no oceano que é a química. Nesta ocasião, focaremos, como já vos disse, a nossa atenção nesta substância cuja fórmula estrutural é esta que está na tela. E por que faremos assim? Sabemos que esta substância ela é um fármaco utilizado no tratamento de várias enfermidades e só por isso já era digna de nossa atenção. Mas nos últimos dias, laboratórios espalhados no mundo todo estão testando a sua eficácia também no tratamento do coronavírus. E por isso essa exposição midiática muito grande dela e devido a essa exposição, certamente ela irá aparecer nas provas e concursos que você irá fazer por alguns anos. Então nada melhor do que nós fazermos os nossos estudos focado nesta substância hidroxicloroquina. Nesta sequência de aulas nós iremos entender e revisar alguns assuntos sobre fórmulas químicas, funções orgânicas, cadeias carbônicas, nomenclatura de substâncias orgânicas, a hibridização do carbono, a massa molecular e massa molar, o número de mols, a concentração de uma solução, a concentração comum e a concentração em quantidade de matéria, entre vários outros conhecimentos. Venha comigo, seja bem-vindo e navegamos juntos neste oceano que é a química. Estimados alunos, amantes do conhecimento da química, caminhando então na nossa série Estudando Química com a Hidroxicloroquina, nós vamos, nesta primeira aula, entender um pouco sobre a fórmula molecular e a fórmula de traços ou bastão. A química, como toda e qualquer ciência, ela tem uma linguagem própria e uma grafia própria. E dentro dessa grafia própria, nós temos as representações das substâncias químicas, que são as fórmulas químicas. E aqui nós temos a hidroxicloroquina representada na fórmula de traços ou bastão. Como é essa fórmula de traços ou bastão? É uma fórmula onde nós ocultamos os carbonos e os hidrogênios. Isso é feito para que, ao desenhar uma estrutura como essa, não seja muito trabalhoso e não seja muito numa linguagem aí chata, não seja algo assim pesado, cansativo. Então, fazer em fórmula desses traços e bastão fica uma maneira tranquila, uma maneira bem agradável e até gostosa de se trabalhar. Observe que essa molécula de hidroxicloroquina, nós temos vários carbonos e vários hidrogênios, mas todos os carbonos estão ocultados e os hidrogênios ligados aos carbonos também estão ocultados. Só não estão ocultados, evidentemente, os hidrogênios ligados aos heteroátomos. Heteroátomos são átomos diferentes de carbono e hidrogênio na cadeia carbônica. Então nós temos aqui o nitrogênio e o oxigênio, e os hidrogênios ligados a ambos, eles irão aparecer. Não aparecem os hidrogênios ligados aos carbonos. Então, essa é a fórmula de traços ou bastão. E agora nós vamos, a partir dela, escrever a fórmula molecular. Fórmula molecular é aquela fórmula onde nós escrevemos os átomos que compõem a molécula com suas respectivas quantidades. Então, observe aqui, nesta molécula nós sabemos que tem carbonos, nós sabemos que tem hidrogênios e sabemos que tem oxigênio e sabemos que tem nitrogênio e também sabemos que tem o cloro.
A surpresa é o carbono e o hidrogênio que estão ocultos. Mas como nós vamos saber aonde estão os carbonos? Os carbonos estão em cada vértice da substância, da estrutura, do desenho molecular e cada extremidade livre. Aqui é uma extremidade livre, tem um carbono com seus respectivos hidrogênios. Aqui é uma extremidade livre, tem um carbono com seus respectivos hidrogênios. E cada vértice terá um carbono também. Então aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, aqui tem, aqui também vai ter, aqui também vai ter, aqui terá um, aqui também terá um carbono e aqui terá um carbono. Somando todos os carbonos para nós colocarmos na fórmula molecular, vamos somá-los. Então nós temos 6 carbonos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carbonos. Então, totalizou 18 carbonos na fórmula molecular da hidroxicloroquina. Agora vamos contar os hidrogênios. Como eu vou saber a quantidade de hidrogênio presente em cada carbono? Ora, nós já sabemos, se você não se lembra, é só você ver neste mesmo canal, na playlist Química Orgânica, os átomos da química orgânica com suas respectivas ligações químicas. Então, nós vimos, e eu lembro para você, que o carbono faz 4 ligações químicas. O carbono ele é tetravalente. As ligações químicas dele pode ser 4 ligações simples, ou pode ser uma ligação dupla e 2 simples, ou ainda pode ser uma ligação tripla e uma ligação simples, ou ainda pode ser duas ligações duplas assim, mas sempre fazendo 4 ligações químicas. Então, observe, este carbono aqui, a quantidade de ligações químicas que ele já está fazendo. 1, 2, 3 ligações químicas. Portanto, falta-lhe uma ligação química, e essa uma ligação química é hidrogênio que está presente aqui. E esse é o mesmo raciocínio para esse e esse carbono. Observe, tem 1, 2, 3 ligações químicas, falta-lhe uma, e essa uma é hidrogênio que está ali. Mesmo raciocínio para este carbono. Esse e esse carbono não tem hidrogênio, porque a quantidade de ligações químicas que ele já está fazendo já são 4. Observe, 1, 2, 3, 4. Então, ele não tem hidrogênio. Mesmo raciocínio para este carbono e para este carbono. Observe, 1, 2, 3, 4 ligações químicas. Já esse e esse carbono, ele vai ter um hidrogênio como esses outros aqui. Observe, porque ele tem 1, 2, 3 ligações químicas, falta-lhe um hidrogênio. O mesmo raciocínio nós vamos ter para outros carbonos. Agora, esse carboninho aqui, 1, 2, 3 ligações químicas, falta-lhe um hidrogênio. Esse carbono está fazendo uma ligação química para completar as 4, então faltam-lhe 3 hidrogênios. Estão aqui os 3 hidrogênios ligados. Este e este carbono terão a mesma quantidade de hidrogênio, que serão 2. Observe, 1, 2 ligações químicas, então faltam-lhe 2 hidrogênios para completar 4 ligações químicas. Estão aqui os seus 2 hidrogênios. Agora, este carbono também tem 2 hidrogênios, porque faz 2 ligações químicas. Este carbono na extremidade aqui, ele tem 3 hidrogênios, porque faltam-lhe 3 ligações químicas. Esses 2 carbonos têm 2 hidrogênios, porque faltam-lhe 2 ligações químicas. Agora vamos ver os
nitrogênios e o oxigênio e o cloro. Bom, o cloro, como qualquer halogênio, ele só faz uma ligação química. Então tá aqui o cloro com sua única ligação química. O halogênio faz uma única ligação química. Os halogênios são cloro, flúor, bromo e iodo. Eles farão apenas uma ligação química, então aqui não tem hidrogênio. O nitrogênio ele faz 3 ligações químicas. Observe, pode ser 3 ligações químicas simples, ou pode ser uma ligação dupla e uma simples, ou ainda pode ser uma ligação tripla. Então o nitrogênio aqui está fazendo 3 ligações químicas, não tem hidrogênio. Esse nitrogênio, ele tem o seu único hidrogênio, que já está desenhado aqui. Esse não tem hidrogênio. O oxigênio faz 2 ligações químicas, pode ser 2 ligações simples assim, ou uma dupla. Então, como ele tem uma ligação com carbono, outra ligação química com outro hidrogênio. Então, vamos contar quantos hidrogênios totalizaram. Vamos lá. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 hidrogênios. Então, nós vamos ter 26 hidrogênios. E o oxigênio é um só, não precisa aparecer esse número 1. Agora o nitrogênio nós temos 1, 2, 3 nitrogênios, deve aparecer o número 3, e cloro, como nós temos apenas um cloro, não precisa aparecer o número 1. Muito bem, meus estimados amigos, alunos e amantes do conhecimento, esse foi o primeiro capítulo da nossa série Estudando Química com a Hidroxicloroquina. Um abraço e pulamos para a próxima aula.